Olá, ser de luz! Vamos para o nosso momento de expansão com os estudos do livro Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Nós estamos no nosso segundo episódio. Eu sou a Thaís Oliveira, terapeuta energética, artista e transmissora de conhecimentos para expandir a sua luz. E nós vamos dar continuidade ao que Joseph Murphy vem nos explicar sobre o poder da nossa mente subconsciente. Então, seguindo aqui no subtítulo, a necessidade de uma base operacional. Se quer fazer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar. Terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. Uma vez realizado isso, poderá usar seus poderes, sabendo que resultados certamente obterá. Poderá aplicá-los para atingir finalidades específicas e as metas que quiser alcançar. E agora ele vai explicar o que são esses princípios. Então, ele está dizendo aqui, esses fatos são universais e imutáveis, são o que chamamos de princípios. Então, ele vai trazer para nós os princípios da mente subconsciente. Assim como o universo tem princípios, assim como as leis da física, da matéria têm princípios, também existem princípios na nossa mente subconsciente. Então, nós precisamos entender isso. E são princípios universais e imutáveis, ou seja, você não pode mudar, é algo que é universal, está aí para a gente aprender a usar, mas mudar não. Então ele diz aqui que os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Se pretende usar as do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado de seus princípios. Então, olha que interessante, do mesmo jeito que a gente aprende os princípios da química, da física, quando a gente está na escola, aprende a aplicar essas forças, ele está dizendo que a mente subconsciente também tem princípios, forças invisíveis que a gente pode aprender a aplicar para melhorar todas as áreas da nossa vida. E esse reconhecimento eu falei muito no episódio 1, da gente aprender a reconhecer o tesouro que existe dentro de nós. Se a gente não reconhece, se a gente não consegue acreditar que isso é real e está dentro de nós, fica muito difícil de você se entregar a esses conhecimentos e começar a flertar com essas forças, a movimentar essas energias e ir percebendo na sua realidade todas as diferenças que vão acontecendo. Continuando, vejamos um princípio geralmente aceito. Então ele traz o exemplo de um princípio. Lembra que o princípio é universal e imutável, nós não podemos mudar. E vale para o universo todo. Então, um princípio geralmente aceito: a matéria expande-se quando aquecida. Isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em todas as circunstâncias. Se aquecermos um pedaço de aço, ele se expandirá. Seja o aço fabricado na China, Inglaterra, Índia ou em uma estação orbital. Então, esse é um princípio universal e imutável. O aço da China, da Inglaterra, da Índia ou de qualquer outro lugar, na hora que nós aquecemos esse aço, ele vai se expandir. Então, isso é um princípio. Isso é uma verdade universal. E ele continua: da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato.
sua prece é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. Defino como princípio a maneira como uma coisa funciona. Um princípio importante de eletricidade, por exemplo, é que ela funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não, você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que de incontáveis maneiras beneficiam a humanidade. E aqui, ele está dizendo que você usa o princípio. Então, você não vai mudar o princípio, você não vai tentar contrariar o princípio com o nosso ego, com a nossa teimosia, com a nossa vontade de tentar racionalizar tudo. Mais para frente ele vai trazer essa dualidade da mente. Então, não é para você entrar em conflito com o princípio. Ele já existe, ele já está atuando no universo e ele é imutável. Você aprende a usar o princípio. E eu acho isso que Joseph Murphy traz fantástico, porque nós não queremos aprender algo que realmente pode nos tirar de uma vida medíocre, no sentido de mediana, no sentido de morna. E do mesmo jeito que a gente aprendeu lá na escola para passar de ano, para ter uma liberdade hoje de escolher uma faculdade, de escolher uma profissão, eu enxergo esses princípios da mente subconsciente do mesmo jeito. Você precisa aprender a usar. Só que nesse caso, a gente realmente usa, não são coisas que a gente aprende e fica lá, guardado no subconsciente, não se usa mais ao longo da nossa jornada terrestre. Muito pelo contrário, esses conceitos e estudos de mundo interno, mundo invisível, são extremamente poderosos para o resto da sua vida. Você vai usar isso aqui para tudo. E ele dizer que nós precisamos aprender a usar é essencial. E ele continua aqui. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença, por quê e como ela funciona. Então, um princípio, ele tem leis. E é muito parecido com o princípio hermético, não é querendo misturar aqui, mas só para a gente entender um pouco melhor. Na filosofia hermética, o princípio hermético, ele nos traz leis que governam, que regem o universo. Então, quando nós entendemos esses princípios e aprendemos a usá-los, fica muito mais fácil de você entender as movimentações que estão acontecendo na sua vida. O princípio aqui é a mente subconsciente e debaixo desse princípio eu tenho leis que me ajudam a compreender como que a minha mente subconsciente funciona. Então, qual que é a maior lei aqui? É a lei da crença. E ele vai explicar para nós o que é uma crença e guarda ou repete esse vídeo muitas vezes, porque a sua mente consciente não vai fixar essa informação. Então você precisa inserir na mente subconsciente. E nós esquecemos com muita facilidade esses conhecimentos que expandem muito a nossa mente. Então repete, a repetição tem muita força. Então, seguindo, ele diz: a lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. Agora eu aqui falando, o que é uma crença? É um pensamento, nada mais do que isso. Porém, não é um pensamento que passa que nem uma nuvem passageira. Não, é um pensamento que você acredita com muita força, com muita intensidade. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer. Nós não sabemos
nem no que nós estamos acreditando, porque isso é um movimento que acontece de forma inconsciente. Sobe algumas coisas para a consciência e é nisso que a gente consegue fazer as transformações, mas é importante eu dizer, até mesmo atuando como terapeuta, que nós não fazemos ideia do que nós estamos acreditando. Quando eu faço os atendimentos, é impressionante as associações da memória que a gente faz com o pensamento que está governando aquela energia. Então é muito interessante e ao mesmo tempo muito louco da gente perceber que isso está acontecendo dentro de nós. E ele dá continuidade. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima, para Deus. E aqui, gente, eu acho muito lindo ele falando: comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida. E eu falo muito sobre a conexão que você precisa fazer com os valores eternos, os valores da alma, desenvolvendo virtudes. Essa jornada, essa vivência, nesse planeta escola é passageiro. Não adianta a gente ficar ali muito envolvido com os nossos medos, com as nossas angústias, preocupações. Não é essa a ideia. A ideia é você aprender a transmutar, a ter o domínio da sua mente, das suas emoções, para subir. Só que a gente faz isso quando entende que é um ser eterno. Então, se eu sou um ser eterno, a minha busca precisa ser em valores eternos. E em nenhum momento isso exclui a materialidade. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio, mas a verdade que a gente carrega é da eternidade, é da alma, não é do momento que nós estamos vivendo. Então não adianta se apegar e nem se agarrar à materialidade. O nosso movimento é aprender a se desprender cada vez mais para não ter sofrimento. Infelizmente, as nossas crenças, os nossos pensamentos, como diz Joseph Murphy, crença é um pensamento, elas estão pautadas em sofrimento. Então, nós acreditamos no sofrimento. E aí nós deixamos de buscar os valores eternos, que está conectado com o alto, com o todo, com algo que está acima de nós, para nos conectarmos com o eu inferior, com a matéria, com o sofrimento de todo o sistema que os seres humanos criaram dentro de planeta Terra. Porque Gaia é absurdamente linda, impressionante, de tanta beleza, mas o nosso olhar foi se deturpando, foi se inserindo muita crença, muita sujeira psíquica, que faz com que nós não consigamos enxergar o além do além, além da matéria. Então devemos começar a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida, porque é isso que nós vamos levar, é isso que é uma mudança efetiva na nossa vida. Não é o passageiro, não é aquelas manifestações que vêm do nosso ego que a gente quer com muita pressa, com muita rapidez. Não é isso. O objetivo é se conectar com o que vem da alma. Continuando aqui. Todos os que lerem este livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente, aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmos e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação.
O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente, que corresponde à natureza do pensamento. Preencha a mente com conceitos de harmonia, saúde, paz, boa vontade e maravilhas acontecerão em sua vida. E agora um subtítulo dele explicando a dualidade da mente. Esse é o subtítulo. Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. As duas funções são basicamente diferentes. Cada uma delas possui atributos e poderes próprios, separados e diferentes. Numerosos nomes foram usados para distingui-las, incluindo os de mentes objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente, desperta e adormecida, eu superficial e profundo, voluntária e involuntária, masculina e feminina, e um sem número de todos. Todos os nomes, quaisquer que sejam suas implicações, constituem reconhecimento dessa dualidade básica. Em todo este livro, usarei os termos consciente e subconsciente para representar a natureza dupla da mente. Se outro conjunto de termos lhe ocorre com maior facilidade, use-o à vontade. O importante ponto de partida consiste em reconhecer e aceitar a natureza dupla da mente. Então, gente, aqui a mente ela é dividida em duas partes. Na verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas para compreender melhor o que cada parte da mente faz, ela foi dividida. Então, o que é importante aqui que ele fala? Entenda que a natureza da mente é dupla. Então, você tem duas mentes atuando. E a hora que você entende isso, muita coisa muda na sua vida. E ele explica um pouco em outro subtítulo: As mentes consciente e subconsciente. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia inteiro, planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso, porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Se você semeia espinhos, vai obter uvas? Se semeia cardos, vai colher figos? Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo por que é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Comece agora com pensamento de paz, felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente com convicção nessas qualidades. Aceite-as sem reservas na mente consciente, racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes de pensamento na horta da mente e vai colher uma safra abundante. Quando a mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados na mente subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. Produzirá condições harmoniosas, um ambiente agradável e o melhor de tudo. Uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade.
Você, na verdade, está cooperando conscientemente com o poder infinito e com a lei onipotente que governa todas as coisas. Dê uma olhada em volta. Onde quer que você viva, em que camada da sociedade se integre, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo. As mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno. Elas compreendem, como você compreenderá também, que o mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Quando você conhecer a verdade sobre a interação entre as mentes consciente e inconsciente, poderá transformar toda a sua vida. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas. Muitas pessoas tentam mudar as condições e as circunstâncias, concentrando-se nelas. Que imenso desperdício de tempo e esforço! Elas não conseguem perceber que as condições fluem de uma causa. Se quer acabar com discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, terá que eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que nela cultiva. Mude a causa e você muda o efeito. A coisa é simples assim. E aqui é muito incrível porque é simples. Ele ainda coloca no final, é simples assim. Então, por que nós levamos tanto tempo para, primeiro, abrir espaço para essa informação, segundo, aceitar a informação, porque eu vejo muita gente estudando e não acreditando no que está estudando, e eu digo isso pela minha própria experiência. Eu passei tanto tempo na dúvida de que se isso era real ou não, que eu desperdicei a minha energia para o mundo externo, porque eu ficava, será que é? Será que não é? Não é possível que é tão fácil assim. E não é que é fácil, porque exige você aprender, você treinar, você ir tendo as suas constatações na realidade do lado de fora, mas você realmente aceitar que tudo mora do lado de dentro e que as mudanças são de dentro para fora e é simples, é algo que nós temos muita, mas muita resistência, porque a descrença e a dúvida em algo sobrenatural está fora de controle, está totalmente distorcido, é uma das crenças enraizadas na nossa mente e a gente tem dificuldade de se render a esses processos, além do nosso ego querer controlar tudo e todos. Então, tudo isso traz resistência e eu acredito que é por isso que a gente demora tanto tempo para aceitar esse caminho e fazer as transformações necessárias. E ele continua: vivemos em um mar insondável de riquezas infinitas. A mente subconsciente é extremamente sensível aos pensamentos conscientes. Esses pensamentos formam a matriz por meio da qual atuam a inteligência infinita, a sabedoria, as forças vitais e as energias do subconsciente. Dê à matriz uma direção mais positiva e você reedicionará para seu maior benefício essas energias infinitas. E aqui eu quero comentar que ele está trazendo as energias que nós movimentamos a partir dos pensamentos. Então, a mente, ela é uma ferramenta da nossa consciência, dos nossos corpos, para se manifestar na realidade. E ela movimenta energia. Energia segue o nosso pensamento. E ele fala que
Se nós dermos a matriz original ao todo, os pensamentos corretos, tanto que ele fala, né, na correção da mente, você vai atrair outras situações e circunstâncias e fatos na sua vida. E quais as forças que a gente movimenta nessa dimensão interna da mente? As forças da inteligência infinita, do todo, as forças vitais e as energias do subconsciente. Então percebam que é a união de muitas energias para fazer isso acontecer. Para você entender que o seu pensamento tem muita força, movimenta muita energia, molda, modela, manipula a energia. Então, isso é bem legal dele trazer quais as forças que nós estamos movimentando quando modificamos esse mundo interno. E ele continua: a maioria dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores e inventores compreendeu perfeitamente o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, o que lhes deu poder para atingir suas metas. E hoje nós encerramos por aqui o nosso segundo episódio no Momento de Expansão com os estudos de O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Eu sou a Thaís Oliveira, fico feliz de você estar por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal e levar para mais e mais pessoas essa mensagem. E mais uma vez eu quero reforçar, não desista, continue a sua jornada, continue os estudos, não para até você compreender como esse poder funciona, como esses princípios estão movimentando as energias do seu mundo interno para o externo, tá bom? Muita luz na sua jornada e até a próxima!